Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, uma alegria nós podermos todos os dias partilhar a Santíssima Palavra de Deus, a poderosa Palavra de Deus que tem a capacidade de modificar completamente as nossas vidas. Hoje, dia 3 de dezembro, terça-feira, hoje é dia de São Francisco Xavier. Vou falar um pouquinho dele também, colocar ele dentro da nossa meditação, porque não tem como deixar São Francisco Xavier de fora, porque foi um homem que entendeu perfeitamente essa palavra do Evangelho. E não só entendeu, mas ele, como um homem que era da nobreza, ele se faz pequeno para poder receber de Deus todas as maravilhas que São Francisco Xavier pôde contemplar. O texto do Evangelho, nós já meditamos esse texto em outros dias passados, é aquele texto que Jesus exulta no Espírito Santo e diz: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo porque o Senhor escondesse essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Aqui, os padres da igreja, eles vão dizer que não é que Jesus não quisesse, né, que os sábios e entendidos eles tivessem acesso às maravilhas de Deus. Não é isso, não se trata disso, somente disso. Jesus até queria, mas o problema é exatamente não se fazer pequeno para poder receber de Deus todas as suas maravilhas, todas as graças que Deus tem a dar. Então, é um endurecimento do coração. E os padres da igreja, especialmente Santo Ambrósio, Santo Atanásio, que nos ajuda imensamente na interpretação desses textos, Jesus, então, ele nos chama para a humildade. Ele nos chama à pequenez. E é por isso, e é exatamente por isso, que essas coisas, e que coisas são essas, nós já dizemos isso outras vezes, é a vida interior, é a vida espiritual, que não está acessível, não está ali na esquina, não é algo que a gente compra ali na farmácia, não é algo que está muito disponível, não. Requer de nós uma coisa, irmãos: diminuir de tamanho. Coisa que os sábios e entendidos, por não aceitarem Jesus, por não aceitarem quem é Jesus, e comentando esse texto, Santo Atanásio, por exemplo, que foi o grande defensor no Concílio de Nicéia I em 325, ele que combateu Ário, quando ele olha para esse texto e ele diz, quando Jesus diz assim: tudo me foi entregue pelo meu Pai, como se houvesse uma subordinação nas pessoas da Trindade, como se o Pai fosse maior, o Filho fosse menor que o Pai e o Espírito Santo menor ainda. Não. Santo Atanásio diz que essas pessoas que pensam assim são loucas, né? Insensatas. E ele diz: tudo me foi entregue, e aí os arianos diriam, né? Então houve um tempo que isso não era dele, não estava com ele. Santo Atanásio vai dizer: não, isso aqui se trata do mistério da encarnação, né? Então o que foi entregue é a nossa vida, que Jesus veio remir pelo processo, né? Pela união hipostática, por tudo aquilo que acontece no mistério da encarnação. Então não é que ele não tivesse poder. E quando Jesus diz: eu te louvo, Senhor do céu e da terra,
Por vezes, vai dizer os padres da igreja, Santo Ambrósio, agora comentando esse texto, diz que por vezes Jesus ele age como homem, mas não deixa de ser Deus. Enquanto Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo, tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele, vai dizer a carta de São Paulo aos Efésios. 1 Timóteo também fala a respeito disso. Então Jesus ele é o Senhor, ele é consubstancial ao Pai, a palavra que é usada no concílio de Nicéia. Para que ficar claro, porque se alguém pensar, olhando para esse texto, não, Jesus então é inferior. Não. São três pessoas da Santíssima Trindade, de mesma substância, essência e natureza. É Deus. É Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É Jesus, é Ele mesmo. Então, dito isto, voltemos então, essa é apenas uma explicação teológica quando Jesus então, porque aqui dá a impressão que ele fosse menor. Não. Então, os padres da igreja nos auxiliam muito nisso. Voltando de novo para o nosso texto, o texto que fala da pequenez, e quando nós entramos na pequenez do Evangelho, é aí, e é somente aí que nós conseguimos adentrar dentro do mistério de Deus. É aí que o mistério de Deus ele é descortinado para a nossa vida. Então, meus irmãos, nesse dia de São Francisco Xavier, quem foi São Francisco Xavier? Olhando para esse texto e falando um pouquinho dele, o homem se tornou um colosso da evangelização. Ele deu 5 vezes a volta ao mundo, em quilômetros, percorrendo e evangelizando. Ressuscitou 25 pessoas. Os milagres que aconteciam com São Francisco Xavier era algo extraordinário mesmo. Era algo assim estupendo. As coisas que aconteciam com São Francisco Xavier era demais. E o homem que era nobre e que tinha um sonho de ser um reitor, que é uma espécie de advogado da época, uma pessoa com uma carreira e que tinha muito nojo dos pobres, assim, dos doentes, dos leprosos principalmente, até que ele encontra-se com um homem muito santo chamado Santo Inácio de Loyola, que com uma palavra do Evangelho, Santo Inácio corta o coração de São Francisco Xavier, dizendo para ele: Francisco, tudo bem, você quer ser tudo isso daí, mas do que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vier perder a sua alma, a salvação? Essa palavra, meus irmãos, cortou o coração de São Francisco Xavier e essa palavra entrou dentro do coração desse homem como uma lança. A transformação que acontece na vida de Francisco Xavier é algo tão grande, que ele se tornou essa potência de evangelizadora, e a evangelização de São Francisco Xavier, ela era confirmada pelos milagres que aconteciam. Conta-se um caso em que uma menina, já 2 dias morta, os pais vieram a São Francisco Xavier e ele disse: eu vou lá no cemitério. No meio do caminho, a menina já estava vindo ressuscitada. Como aconteceu isso? Não sabemos. Só sabemos que ela já estava vindo de encontro. Era coisas desse nível que acontecia com São Francisco Xavier. Mas por quê? Porque exatamente ele teve a coragem de, sendo nobre, sendo grande, ele se fez pequeno. E se fazendo pequeno e colocando toda a sua vida no Evangelho de Cristo, as grandes maravilhas que estavam escondidas aos grandes, aos sábios, e vamos colocar os sábios entendido não como a sabedoria e a inteligência fosse algo ruim, mas quando o Evangelho fala dos grandes e dos sábios, está falando dos arrogantes, está falando dos prepotentes, está falando daqueles que não têm, como diz a bem-aventurança, um coração de pobre, ou seja, aquele que depende 24 horas de Deus. É disso que o Evangelho trata quando ele fala. Então São Francisco Xavier abrindo mão dos seus sonhos para que Deus sonhasse os sonhos dele na vida de São Francisco Xavier, ele chega a esse ápice da vida cristã de humildade. E conta-se um caso também dele que ele, como tinha muito nojo, dos leprosos, um dia beija a ferida de um leproso.
E ali ele tem a sua alma mais curada ainda. Eu não estou dizendo que isso é algo necessário para que a gente tenha que fazer, mas o Espírito inspirou São Francisco Xavier a essa atitude de entrega, de se fazer mesmo nada, né? De se fazer pequeno, como diria Santa Teresinha, de se tornar uma bolinha nas mãos de Deus e deixar que Deus trabalhasse. E por isso, os mistérios de Deus, os mistérios da vida interior, os mistérios da vida mística foram descortinados para São Francisco Xavier. Peçamos a Deus também, que nós sejamos como esses pequeninos do Evangelho. Esses pequeninos que estudam, que têm vida intelectual, mas que submete tudo a Deus e se coloca na realidade com esse grande abismo que há entre nós e o nosso Deus. A grandeza de Deus e a pequenez do ser humano. E aí, vivendo desse jeito, nós vamos experimentar as grandes delícias que Deus tem para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.